A fé produz entendimento. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na santa palavra de Deus. Que bênção podemos começar esta nova semana fortalecendo nosso espírito e alimentando a nossa alma com o pão vivo que desceu do céu. Hoje o Senhor quer abrir o nosso entendimento e nos fazer enxergar com os olhos da fé aquilo que muitas vezes não conseguimos compreender com os olhos naturais. Vamos começar este devocional e também esta semana orando ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esse dia. Obrigado pela vida, pela tua presença, pelo privilégio de ouvir e meditar na tua palavra. Querido Espírito Santo, fala conosco nesta hora, renova nossa fé, abre o nosso entendimento e nos conduz a toda a verdade. Tira todo o cansaço, toda a distração e toda a incredulidade e enche-nos da tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, estamos iniciando hoje a lição de número 2, não é? E o nosso primeiro devocional da classe de adultos está em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. E diz assim o texto sagrado: Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluias! Este versículo, meus irmãos, está dentro de um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, o capítulo da fé. Hebreus capítulo 11 é como uma galeria de heróis espirituais, onde o autor mostra que todos os grandes homens e mulheres de Deus alcançaram vitória, não pela força, não pela lógica humana, mas pela fé. E ele começa dizendo que é pela fé que entendemos, isto é extraordinário. Porque normalmente o ser humano pensa que precisa entender primeiro para depois crer. Mas o Evangelho nos ensina ao contrário. Primeiro cremos e então Deus nos faz entender. Meus irmãos, a fé é a chave que abre o entendimento espiritual. É pela fé que compreendemos a origem da criação, o poder da palavra de Deus e o propósito da nossa existência. O texto diz que os mundos foram criados pela palavra do Senhor e que tudo o que vemos foi feito daquilo que não se vê. Isso nos mostra que a realidade espiritual, ela precede a realidade material. Tudo começou na mente e na voz de Deus. Antes de existir o universo, existia a palavra. Antes de existir a matéria, existia o poder criador do Senhor. Isso significa que o mundo natural depende do mundo espiritual, e não o contrário, como alguns querem falar, né? Meus irmãos, isso também se aplica à nossa vida prática. Às vezes queremos ver para crer, queremos que Deus nos explique primeiro, que nos mostre resultado, que nos dê sinais visíveis. Mas o Senhor diz: creia primeiro e depois você verá a minha glória. Foi assim com Abraão, que creu antes de ver o filho prometido. Foi assim com Noé, que construiu a arca sem nunca ter visto chuva. Foi assim com Moisés, que caminhou pelo deserto crendo que Deus abriria o mar. E é assim conosco também.
A fé vem antes do entendimento. Quando olhamos com os olhos humanos, há muita coisa que parece sem sentido. Por que certas portas se fecham? Por que passamos por desertos? Por que algumas orações demoram a ser respondidas? Mas, quando nós olhamos pelos olhos da fé, entendemos que Deus está trabalhando, moldando, ensinando e preparando o melhor para nós. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos os caminhos. A palavra diz, lá em Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluias! Isso nos ensina que quando não conseguimos compreender o que está acontecendo, é hora de exercitar a nossa fé. É hora de descansar no Deus que sabe o que Ele está fazendo. Aplicando isso ao nosso dia a dia, meus irmãos, quando você enfrenta um problema familiar e não entende o porquê, confie. Deus, Ele está no controle. Quando você ora e a resposta demora, creia. Deus está trabalhando nos bastidores. Quando o diagnóstico médico parece impossível, lembre-se, meus irmãos, o mesmo Deus que criou o universo com a sua palavra pode gerar milagre na sua vida. A fé, ela produz entendimento, porque ela nos conecta à mente de Deus. Quando cremos, o Espírito Santo nos revela verdades que o mundo não pode compreender. O homem natural só entende o que vê, mas o homem espiritual discerne o invisível. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que muita gente olha para o crente e não entende. Não entende como ele continua adorando em meio à dor. Não entende como ele tem paz em meio à guerra. Não entende como ele sorri em meio às lágrimas. Mas nós sabemos o segredo. É a fé, meus irmãos. A fé nos faz enxergar o invisível, ouvir o inaudível e esperar o impossível. A fé nos dá entendimento espiritual. Pense em algo. O próprio corpo humano, tema da nossa lição, é uma obra maravilhosa da criação de Deus. A ciência, ela tenta explicar como ele funciona, mas não consegue compreender completamente o mistério da vida. Porque a vida, ela vem de Deus, e só pela fé conseguimos entender que fomos criados com propósito, com perfeição e com amor. Salmos capítulo 139, versos 14 diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A fé nos leva a adorar o Criador, e não a criatura. A fé nos faz reconhecer que não somos resultado do acaso, mas do poder criador de Deus.
Queridos irmãos, há pessoas tentando compreender a vida apenas pela razão e por isso vivem angustiadas, sem sentido, sem paz. Mas quando o Espírito Santo ilumina o coração, o crente passa a entender que tudo o que Deus faz tem um propósito. Hoje o Senhor quer fortalecer a sua fé. Talvez você esteja atravessando uma fase de confusão, sem entender os planos de Deus, mas o Espírito Santo te diz: confia em mim. Pela fé, você vai entender depois. Jesus disse a Pedro em João capítulo 13, versículo 7, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Aleluias! O que agora parece sem explicação, mais adiante será motivo de louvor. Meus irmãos, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Em quais áreas da sua vida você precisa deixar a fé agir? Talvez você tenha tentado entender tudo pela lógica, pelas circunstâncias, mas hoje o Senhor te convida a descansar e crer. A fé não nega a realidade, mas ela vê além dessa realidade. Ela enxerga a promessa no meio do deserto, o milagre no meio da cruz e a vitória no meio da guerra. O mesmo Deus que criou o mundo pela sua palavra, ainda cria caminhos onde não há. Ele ainda transforma caos em ordem, dor em crescimento e deserto em fonte de água viva. Aleluias! Vamos orar, meus irmãos, neste momento, entregando a nossa mente e o nosso coração ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra poderosa, maravilhosa. Obrigado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Pai, ajuda-nos a viver pela fé, mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Abre os nossos olhos espirituais, dai-nos entendimento do alto, fortalece a nossa confiança em Ti. Senhor, tira de nós toda a incredulidade, toda a dúvida, toda a ansiedade, que possamos descansar nas Tuas promessas, sabendo que o Senhor tem o controle de tudo. Renova hoje a fé do teu povo, enche os corações da tua presença e faz-nos entender pela fé os teus propósitos eternos. Nós oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Que presença maravilhosa do Espírito Santo está aqui neste lugar. Meus irmãos, nunca se esqueçam, a fé vem antes do entendimento. Creia primeiro e depois o Senhor te fará compreender. Eu me despeço com alegria neste momento, convidando você a continuar comigo nesta série de devocionais da lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Amanhã teremos mais uma palavra poderosa vinda do coração de Deus para a sua vida. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional.